Tranquilo. Então, inicialmente, saudamos aqui os presentes nessa audiência pública, vice-prefeito e secretário da Saúde e da Administração, senhor Roberto Panassolo, a contadora do município, da prefeitura, enfim, a senhorita Graziella Tessaro, também administrando os trabalhos aqui, a assessora Eliane Sartori. Então, nós estamos reunidos agora, neste momento, para fazer a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Então, esta audiência pública se inicia agora e, de imediato, eu passo, então, os trabalhos à apresentadora dessa audiência, a Graziella Tessaro, contadora da Prefeitura de Nova Mussol. Por favor, Graziella. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Então, sejam todos bem-vindos à apresentação e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Então, agradecemos a presença de todos os que estão aqui e os que nos acompanham ao vivo através das redes sociais. Cumprindo a legislação vigente ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2023, em audiência pública, com transmissão ao vivo e em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo ele demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Então, a nossa apresentação ela é através de gráficos, né, onde a gente tem um comparativo do terceiro quadrimestre dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. Então, a receita líquida total, Prefeitura, Câmara e RPPS, do ano de 2023, ficou em R$ 46.166.459,27. Aqui, note-se um crescimento de arrecadação, comparando os anos de 2022 com 2023, em R$ 8.493.605. Aqui temos um financiamento, né, que o total do financiamento ele é 7 milhões, dividido em duas parcelas, e no ano de 2023, então, recebemos R$ 3.500.000 do financiamento. E para o ano de 2024, ficou a outra parcela de R$ 3.500.000. Despesa total liquidada. Então, temos Prefeitura, Câmara e RPPS de despesa liquidada em 2023, no valor de R$ 33.112.492,04. Comparando os anos de 2022 com 2023, aqui teve uma diminuição das despesas no valor de R$ 1.820.669,48. Aqui, frisamos que sempre restam empenhos de restos a pagar de um ano para outro. Transferência de recursos da União para a Saúde. Então, foi arrecadado, em 2023, o valor de R$ 1.437.531,49. Aqui teve um aumento de arrecadação, comparando 2022 e 2023, no valor de R$ 410.710,41, que são as emendas de custeio que vieram no decorrer do ano para a saúde. Transferência de recurso do Estado para a saúde. Então, tivemos em 2023
a arrecadação de R$ 378.653,05. Aqui teve uma leve diminuição na arrecadação, né, em R$ 16 mil, né, e aqui também tivemos um repasse de R$ 50 mil do Estado para aquisição de um veículo para a saúde. Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Então, foi arrecadado em 2023 R$ 13.634.470,17. Repetindo, R$ 13.634.470,17. Teve um aumento na arrecadação, comparando 2022 com 2023, no valor de R$ 785.952,69. A cota parte do ICMS. Então, o índice de retorno do município de Nova Roma do Sul, em 2023, é de 0,10, e foi arrecadado R$ 11.593.754,70. Teve um aumento aqui na arrecadação em R$ 409.466,53. A cota parte do IPVA, então, foi arrecadado R$ 850.348,38. Aqui teve uma leve diminuição, né, comparando 2022 com 2023, em R$ 2.315,68. Transferência de recurso da União para a educação. Foi arrecadado, então, R$ 277.683,68. Teve um aumento de arrecadação aqui, comparando 2022 com 2023, no valor de R$ 81.582,63. Aqui no Fundeb, em 2023, o município começou a receber o Fundeb VAR, que é em torno de R$ 31 mil ano. Transferência convênio do Estado para a educação. Esse se refere ao transporte escolar, esse repasse é em função do número de alunos. Então, em 2023, o Estado repassou para o município de Nova Roma do Sul, para o transporte escolar, o valor de R$ 352.591,60. Comparando 2022 com 2023, teve uma diminuição no repasse, no valor de R$ 26.402,56. O Fundeb. Então, o Fundeb, o município pode pagar os professores e demais profissionais que atuam na educação, e ele é obrigado a aplicar, no mínimo, 70% com os professores. E o município, então, aplicou 95,09% deste valor com os professores. E foi arrecadado, então, em 2023, R$ 2.253.433,18. Cota parte da compensação financeira de recursos hídricos. Então, foi arrecadado, em 2023, o valor de R$ 766.817,16. Comparando aqui, 2022 com 2023, teve um aumento na arrecadação no valor de R$ 61.331,52. Gastos constitucionais com a saúde. Então, foi gasto com a saúde do recurso ASPS o valor de R$ 4.870.463,32. Então, foi aplicado na saúde o percentual de 16,67%, sobre a base constitucional da Receita da Saúde. O mínimo a ser aplicado é 15%, então o município atingiu o mínimo. Aqui em 2020 foi aplicado na saúde 17,63%, 2021 16,12%, 2022 17,85% e 2023 16,67%. Ambos os anos foi atingido o mínimo, que é 15%. Os gastos constitucionais com a educação. Então, foi gasto com a educação dos recursos do MDE mais o Fundeb, o valor de R$ 8.118.6
R$134,18. Então, foi aplicado 26,59% sobre a base constitucional da Receita da Educação. O mínimo a ser aplicado é 25%, então, portanto, também foi atingido o mínimo na educação. Em 2020, época da pandemia, né, a educação ficou com 24,13%, 2021, 26,69%, 2022, 28,21% e 2023, 26,59%. Frisando aqui, lá em 2020 não tinha sido atingido o mínimo, mas tem uma lei que nos próximos anos era obrigatório atingir. No caso do município Nova Roma do Sul, aplicou em 2021 a diferença que não tinha sido aplicada em 2020. A despesa com o pessoal do Legislativo, então, foi gasto, em 2023, o valor de R$ 431.385,51. Isso corresponde a 1,31% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Aqui também, um breve histórico do percentual. Então, em 2020 ficou 1,60%, 2021, 1,37%, 2022, 1,37%, 2023, 1,31%, estando dentro do limite também. A despesa com o pessoal do Executivo, então, foi gasto agora em 2023 o valor de R$ 14.765.967,42. Então, isso corresponde a 44,75% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Aqui um breve histórico dos últimos anos. Então, em 2020, ficou 38,99%, 2021, 42,89%, 2022, 43,98% e em 2023, 44,75%. Aqui, frisando que nós temos o passivo atuarial, onde o município contribui para o RPPS. Lá em 2022, a alíquota era 28,50%. Em 2023, passou a ser 31,46%. E para o ano de 2024, agora, a alíquota passou a ser 36,99%. Que a partir de 2022, o Tribunal de Contas passou a somar o passivo atuarial como despesa com o pessoal. E, com isso, aumentando o percentual de gasto com a folha de pagamento. Disponibilidade de caixa, então, executivo e legislativo, né? Então, fechamos aí o ano com R$ 11.386.565,70. A Câmara, então, ficou com R$ 8.999,49. Esse valor que ficou no caixa da Câmara é para cobrir os empenhos extra-orçamentários e os empenhos orçamentários, né, do INSS. E o RPPS, então, hoje em caixa, né, data 31 de dezembro de 2023, ficou com R$ 25.613.308,69. Aqui para o Executivo, então, nesses 11 milhões, também tem em caixa os R$ 3.500.000 do financiamento. Então, os resultados apresentados, eles permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário ela foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada em proporção à receita corrente líquida, ela se encontra dentro dos limites legais. E o município instituiu e arrecadou todos os impostos de sua competência, definidos na Constituição Federal. E o município, no terceiro quadrimestre, também atingiu todos os limites constitucionais, que é os gastos com saúde. O mínimo é 15% anual, que o município atingiu, e para a educação o mínimo é 25%, que também o município atingiu. Então, fica demonstrado o atingimento das metas fiscais e também o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da minha parte era isso, então, não sei se restaram alguns questionamentos. Graziela, se me permite, se tu conseguires, não sei,
de trazer de volta aquele gráfico, uma coisa que me chamou a atenção, eu acredito que tenha uma explicação, ao menos para entender qual é a razão. Percebe-se assim, na colocação dos gráficos, uma colocação assim, se não todos, mas de uma grande maioria, de um crescimento uniforme ordenado. E tem lá, quando você coloca aquele gráfico do repasse do Estado para o transporte escolar, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se tem uma explicação, que teve uma diminuição de repasse com relação a 22 para 23 do Estado para o transporte escolar. Tem alguma razão, alguma explicação, algum motivo que a gente possa entender qual é a razão de ter diminuído o repasse? A gente sabe que os combustíveis, tudo sempre tem um aumento que acresce ali. Qual é que foi a explicação que foi repassado menor com relação ao ano anterior? Sabe responder? Esse repasse é em função do censo escolar, né, do número de alunos matriculados na escola. Ele vem em função do número de alunos, né? Lá em 2020, a receita era pequenininha, porque em função do Covid, que não teve aula praticamente, e 2021 também, né? E como não teve praticamente a aula, né, presencial, então eles repassaram menos valor, mas é em função do número de alunos matriculados na escola, é para pagar o transporte escolar, esse recurso. Ele é referente, então, ao número de alunos, o repasse para o transporte. Transporte tudo escolar. Bem, que bom. Foi uma coisa que me chamou a atenção, que a gente percebe que todos os gráficos são mais ou menos com uma ascendência. E ali aparece uma leve descendência, né? Mas que bom. Muito obrigado pela explicação. Sei, da minha parte, não sei se alguém tem alguma colocação. Então, eu acho que, agradecendo a tua disponibilidade, Graziela, acho que foi bem transparecido, bem explicado, bem ilustrado. Eu acredito que foi bem apresentado. Da minha parte, estaria bom, e eu acredito que nós podemos encerrar, então, essa audiência. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, das pessoas que nos auxiliaram aqui e se fizeram presentes neste momento. Muito obrigado e boa tarde.